Sejam bem-vindos ao Ultramáfica, um podcast sobre geologia. O meu nome é Eliane e nós vamos falar hoje sobre vulcões. Melhor do que bomba garrafão é só bomba piroclástica. Olá, meu nome é Lucas, Magma Mu. Olá, meu nome é Leonardo e os carbonatitos é a espuma da cerveja. Olá, gente, eu sou o Jean e sou o Crystal Gens das Ultramáficas. A propósito, gente, Ultramáficas, que é o nome do podcast, é uma rocha vulcânica muito rica em magnésio e ferro, tá? Então, não é por acaso que nós somos ultramáficas. A gente é extrusiva, a gente é o quê, gente? A gente é intrusiva. Como que a gente se define nesse momento? Muito extrusiva. Muito intrusiva? O que você acha? A gente é muito intrusiva, muito extrusiva? Extrusivo. Aí, a gente é alfanítica, Eu sou farenítica, Eu sou porfirítica. porfirítica. Ah, a gente tá no Rift, né? A gente é babado, a gente faz acontecer. Então, gente, sem mais delongas, a gente vai explicar assim, o que é um vulcão, como é que surge, e aí o Lucas vai começar pra gente. Como a Eliane já disse, hoje nosso tema é vulcão. O que são? Primeiro, o nome se origina do deus romano, deus do fogo, Vulcano. Vulcão é uma estrutura geológica, né? Ela liga a superfície da Terra com as profundezas da Terra. E ela se forma a partir do seu próprio elemento, que abaixo da superfície se chama magma e acima da superfície se chama lava. Então essa estrutura geológica, ela vai se montando, ela vai se elevando de acordo com os seus piques de erupção e está aí desde o início dos tempos. Então, o vulcão, ele é uma estrutura que faz parte de toda a história terrestre. Ele está no meio tanto de criação quanto de destruição da Terra. Vamos falar agora sobre alguns produtos que tem no vulcão. Que primeiro é a lava. Então, a lava, ela tem uma tonalidade, né? A tonalidade de cor representa a temperatura em que ela se encontra. Então, mais tarde, a gente vai especificar a respeito da lava. Outro produto vulcânico também são os gases, que o vulcão é composto, entre os demais componentes, por vapor de água, gás carbônico e dióxido de enxofre, e que, ao reagir com a umidade do ar, pode virar chuva ácida, que é o ácido sulfúrico. Também temos as cinzas vulcânicas, né? Nesse caso é quando ele entra em erupção ou em colapso. Elas são finas, geralmente são abrasivas, misturadas à umidade, pode ficar bem pegajosa, pois é uma mistura de sílica e rochas pulverizadas. E, além disso, que eu já citei aqui agora, temos um dos produtos vulcânicos mais perigosos que ele produz, que é os fluxos piroclásticos, que é uma nuvem quente, rápida, composta de gases e cinzas. Um bom exemplo da perigosidade dessa nuvem, desse fluxo piroclástico, foi um evento que aconteceu na ilha de Martinica, em 8 de 5 de 1902, na cidade de Saint-Pierre, quando recebeu do Monte Peleu esse fluxo piroclástico e acabou matando 28 mil pessoas, sobrando da cidade inteira apenas 2 que escaparam desse fluxo piroclástico. Então, gente, rapidinho, antes do Lucas continuar, né, e agora ele vai começar a falar como que surge o vulcão. Quando ele disse antes que o vulcão ele ligava, né, a superfície da Terra até a profundeza. Profundeza quanto? É até o inferno? Não até o inferno, até o manto, tá? Então o vulcão ele vai até o manto, ele traz algumas informações de lá quando extravasa. E uma outra coisa também, teve uma erupção vulcânica há pouco tempo atrás, eu não sou boa de dados, eu não vou me recordar. Mas causou também uma tempestade de raios, aí teve aquela foto lá de nuvens roxas e tal. Isso pode acontecer porque no momento que o vulcão ele entra em erupção, é uma coisa assim, muito violenta.
Então, além de ter bombas piroclásticas, que ele diz que são quando o magma extravasa e leva pedaços do lugar onde ele está passando, como se levasse pedaços do caminho. Então, essas bombas piroclásticas são isso. E nessa confusão toda, nessa enxurrada de material, isso acaba acontecendo por causa de reações químicas e climáticas também. Agora o Lucas vai dar continuidade. Agora vamos falar sobre como surgem os vulcões. Há dois tipos de vulcões. Temos os continentais e os oceânicos, ou submarinos. Na Terra, os vulcões tendem a formar-se junto das margens de placas tectônicas. Existem exceções, quando os vulcões ocorrem em zonas chamadas de hotspot, ou pontos quentes, que são locais onde o manto superior atinge altas temperaturas. Os solos nos arredores de vulcões eles são solos de ótima qualidade, que tendem a ser bastante fértil. Os vulcões submarinos, ou os oceânicos, são aqueles localizados abaixo de água, são bastante comuns em certos fundos oceânicos, principalmente na dorsal mesoatlântica. São responsáveis pela formação de novo fundo oceânico em diversas zonas do globo. Um exemplo desse tipo de vulcão é o vulcão da Sereta, no arquipélago dos Açores. Então, galera, a respeito da morfologia dos vulcões é o seguinte: um vulcão, daquela forma clássica que nós conhecemos, existem duas partes dele que são as mais importantes que a gente classifica, né? Que no caso é a câmara magmática, que é onde o magma ele fica estacionado esperando ser extravasado. A câmara magmática ela pode variar em profundidade e extensão. Muitas das vezes ela fica alojada na base do manto e tem o conduto vulcânico, que muitas das vezes são fraturas que interligam a câmara magmática na superfície. Aí o tipo do vulcanismo, né, que ele vai estar associado com a composição do magma, que vai ditar outras formas dessa morfologia. Mas em questão, a principal que a gente tem que saber é que existe o conduto vulcânico e a câmara magmática. A cratera também vai ter, não? Em todos ou não? A cratera ela só vai ocorrer quando o vulcão, o magmatismo, ele for de caráter ácido, que aí vai formar aqueles cones que se sobrepõem à paisagem e formando aquelas crateras, que é a forma mais clássica que a gente conhece. Outra questão importante são os produtos gerados pelo vulcanismo, né? No caso, o vulcanismo a gente coloca no sentido que abrange todos os componentes que envolvem o assunto tópico vulcão. Então, assim, um dos produtos gerados é o próprio derrame mesmo da lava. Tem também a queda de blocos piroclásticos, que num vulcanismo ácido existe um fenômeno onde, devido à pressão da câmara magmática, é expulso dela de maneira bem, vamos dizer assim, né, perigosa, várias bombas que a gente fala que são massas de sílica criptocristalina, que ela avança sobre o relevo e tal, e viaja às vezes até quilômetros de distância. E esse é um dos produtos. Também tem o fluxo piroclástico, que é uma nuvem de gás e poeira, que misturado com os gases que o próprio vulcão exala, que é o enxofre, dióxido de carbono, ele forma uma nuvem de gás que ela se desloca com uma velocidade muito grande e com uma temperatura muito alta. Dentro da classificação do vulcanismo, é o que mais mata as pessoas que vivem próximo, porque muitas das vezes o derrame da lava em si, ele não é tão ágil como o fluxo piroclástico. Temos também os fluxos de lava, né? Igual eu tinha falado, que diferentes do derrame, o fluxo de lava está associado à geologia do relevo. Aí ele pode se misturar com as rochas encaixantes e tal, um arenito e tal, e formar outros fenômenos. Tem as avalanches,
Acho que de mais importante são essas. Avalanches tem o lahar, né? Que é quando chove aí junto com as cinzas vulcânicas e aí pode até matar pessoas, né? Que é bem tóxica, na verdade, né? Esse tipo de lama. No vulcanismo no geral, o que é mais perigoso para as pessoas é os efeitos indiretos, né? Os fluxos piroclásticos, os lahares, porque envolvem gás. E esses gases que são exalativos e tal, eles permeiam o espaço com uma velocidade muito maior e são bem mais letais do que o próprio vulcanismo em si, o derrame da lava. Então, gente, coisas importantes do vulcão. Lava. É lava, é magma, né? A gente escuta as duas coisas. É magma quando está dentro da câmara magmática, que é o reservatório do vulcão. Enquanto estiver lá, a gente chama de magma. Extravasou, saiu fora do vulcão, a gente chama de lava. E a lava, ela tem características diferentes, nem todas as lavas são iguais. A gente tem, antes de explicar tipos de lava, primeiro, a lava, a câmara e o magma, eles são produtos de um material rochoso que entrou em fusão, né? Então, a gente tem rochas, as rochas entram em fusão e aí forma esse magma ou lava. As lavas mais comuns são as basálticas. Elas são caracterizadas por uma cor preta, ela é bem escura, é a que a gente geralmente mais vê em documentários e até mesmo desenhos. E também são as mais quentes, são as que têm temperaturas mais altas, que é de 1.000 a 1.200 graus Celsius. Né? Essa temperatura ela é bem semelhante ao nosso manto superior. E as propriedades dessa lava é o que? Ela vai ter uma baixa viscosidade, então ela não vai chegar em uma área tão ampla assim, ela fica um pouco restrita, porque ela, vamos dizer assim, viscosidade como se ela fosse um pouco mais grossinha. E ela vai ter também um fluxo de erupção menor por causa disso. E ela, por ela ser uma lava mais primária, ela vai ter pouca sílica. Ela não é uma lava tão evoluída. E a gente tem as lavas andesíticas e riolíticas. Elas já possuem um maior teor de sílica. Elas possuem também uma temperatura menor em relação às basálticas, de 800 a 1.000 graus Celsius. E as rochas produzidas por esse tipo de lava, ela vai ser um pouco mais avermelhada, já não é tão escura como a basáltica. Como eu disse, a basáltica é mais primária, a basáltica é a que forma o assoalho oceânico. Se vocês tiverem interesse de procurar, vocês vão ver que é um pouco mais escuro. Né? E aí, como ela é mais tem mais sílica, ela é menos viscosa. Isso quer dizer que ela vai chegar em mais áreas do que a basáltica, né? A ampliação de área dele é maior. Como se ela fosse mais líquida, entre aspas, e chegasse a mais lugares por causa disso. Né? Além depois da questão química das lavas, a gente tem também forma. A gente tem lavas em forma de almofadas, geralmente aí são lavas basálticas, que entram em contato com a água, elas resfriam aí rápido. É como se a borda delas resfriasse rápido e o meio resfriasse devagar. Aí no meio você consegue ver melhor os minerais, porque quanto mais tempo demora para resfriar, mais minerais são formados, ficam bem desenvolvidos, e a borda já vai ter dificuldade porque resfriou mais rápido. Geralmente as lavas almofadadas são chamadas de pilolavas, você também encontra com esse nome, e tem as lavas Parroy-Roy ou AA. São lavas de ilha vulcânica, é um nome que foi dado pelo pessoal lá do Havaí, que é uma lava mais conhecida lá. E as Parroy-Roy também são chamadas de lava cordada, porque lembra uma corda. Porque quando extravasa, a porção de cima da lava
ela vai resfriar mais rápido, só que embaixo não. Então o fluxo embaixo vai continuar a andar. Aí dá essa forma de corda, porque em cima resfriou e embaixo não. Aí você consegue ver a movimentação ainda em cima. Mas enfim, então, vulcão. Tem prós, tem contra, né? Como que fica então? Prós do vulcão, coisas boas. Após a erupção vulcânica, quando caem as cinzas vulcânicas e tem o depósito de material vulcânico, depois de um tempo, aquele local ele se torna muito fértil, então é excelente para a agricultura. Né? A gente conhece, tem lugares aqui em Minas Gerais. Qual que é o nome da cidade, gente, que a gente visitou? Poços de Caldas. Poços de Caldas mesmo. Não, acho que era Uberaba. Não, Uberaba, Carmo do Paranaíba, a região de Patrocínio, em específico, é bastante... fértil, né? Bastante fértil por causa de vulcanismo. Então, é exatamente por causa disso. Então, lá mesmo nessas áreas tem várias plantações de café, acho que tem de milho também, né? Isso, soja. Então, é um solo bem fértil, né? E tem um destaque aí na agricultura. Em questão de trazer material do manto para a superfície, isso ajuda bastante a gente a entender como é a química do manto e ter uma ideia. Além de trazer riquezas minerais também, como o diamante, né? Que ocorre, né, nesses procedimentos. O contras é que, infelizmente, pode matar pessoas se tiver comunidades, vilas próximas, né? A gente geralmente vê uma aldeia, alguma coisa do tipo assim, nesses tipos de incidentes. A emissão de CO2, que é o gás carbônico, é muito alta, aproximadamente 100 mil toneladas por ano. Então, o vulcão ele expele muito gás carbônico, além do gás sulfúrico, que com a chuva pode se tornar uma chuva ácida também. Né? E a gente tem alguns exemplos de vulcões aqui no mundo, no planeta, na nossa cidade, no nosso estado, na verdade, né? E aí o Jean vai contar pra gente. Bom, gente, como a Eliane disse, eu vou falar um pouco sobre, né, representações vulcânicas que existem espalhadas pelo mundo, no nosso país, no nosso estado, que é Minas Gerais, e até mesmo em outros planetas. Bom, os grandes vulcões que estão espalhados pelo mundo, a gente pode citar o Lask, que fica localizado na Islândia. A última erupção dele foi em 1783 e quando ele entra em atividade, ele emite uma enorme quantidade de gases. Também existe o de Krakatoa, na Indonésia, que a última atividade dele foi em 1983. No Japão, que é um arquipélago de ilhas vulcânicas, a gente tem o Bandai-san, que teve a última atividade registrada em 1888, e o conhecido Monte Fuji, que é o maior vulcão ali do Japão, e é um vulcão ativo ainda. Porém, o seu último registro de atividade foi em 1707. Indo para os Estados Unidos, a gente tem o Yellowstone, que é um pouco polêmico. Eles falam que é um vulcão que, quando entrar em erupção novamente, ele vai dizimar parte do planeta Terra. Porém, ninguém sabe se esse potencial é realmente preciso. Ele surgiu de uma enorme erupção vulcânica, né, que aconteceu há 640 mil anos atrás, tendo sua última erupção de registro de 63 mil anos atrás. Hoje, lá em sua região, existe um parque ecológico, tanto sobre sua geologia, sobre o seu ecossistema lá. Ele chama atenção nas atividades geotermal. Tem bastante fontes desse tipo e lá é muito conhecido pelos geysers, que são as águas quentes. Aquelas águas que sobem. Que Eu sabia no sobem. Pica-Pau. Igual no Pica-Pau. E lá é onde ocorre pelo menos 62% em todo o mundo.
esse tipo de evento. É os geysers, né? Os que você tá geysers, falando. geysers, isso. E também o Havaí, lá nos Estados Unidos. Que ele é um hotspot, né? É uma ilha... são ilhas, né? É um arquipélago de ilhas provocadas por atividade vulcânica. E tem um vulcãozinho lá que dá muito trabalho para sua população, que é o vulcão Kilauea, que é o vulcão mais ativo do mundo atualmente. E lá está localizado numa zona de subducção, onde ocorre uma convergência de placas. Ou seja, uma placa está em cima da outra, o que favorece muito esse tipo de atividade. Já diminuindo a escala e vindo para o Brasil, eu vou comentar sobre se existe vulcão ou não no Brasil. Bom, atualmente não existe nenhum vulcão ativo no Brasil devido à sua localização na placa tectônica onde ele se encontra. Porém, a gente tem registro de vulcões, sim, no Brasil. Porém, não são ativos, né? Por exemplo, na região amazônica, a gente tem um vulcão do Paleoproterozoico que se refere à litologia do grupo Uatanã. Fernando de Noronha, por exemplo, é um arquipélago de ilhas vulcânicas. E uma atividade vulcânica expressiva que a gente tem bastante marcante é a formação Serra Geral, que aconteceu no Cretáceo por derramamento basáltico, e ela pega uma parte do centro-oeste, sudeste e vai cobrindo parte da região sul até chegar no Uruguai. Bom, em Minas Gerais, a gente tem Poços de Caldas, que é conhecido pelas suas águas termais. Porém, ali não é um vulcão, não é uma caldeira vulcânica, porém existe água quente lá, mas não é por causa de atividade vulcânica, e sim por causa que a água atinge profundidades bastante profundas. A redundância. Profundidade alta. A profundidade que as águas atingem lá, por causa de fraturas e falhas, faz elas ficarem quentes e ir para a superfície quentinha, mas não devido à atividade vulcânica. E bom, gente, existem vulcões em outros planetas? Até por agora registrado, a gente tem o Monte Olimpo, que é localizado em Marte, e ele é a maior estrutura vulcânica registrada no nosso sistema solar. E também temos o satélite interno de Júpiter, chamado Io, que é um dos vulcões mais ativos também do sistema solar, e é possível ver essas erupções vindo daqui da Terra. Que perigo, né, gente? Um perigo. Você sai da alta da Terra pra ver extravasão vulcânica. E bom, gente, a gente tem algumas indicações de filmes para vocês assistirem sobre vulcão. Algumas podem ser exageradas ou não, como Vulcano, né, Leonardo? A Fúria. A Fúria. Gente, nunca vi esse filme, eu já tenho medo. Quem da década de 90 pra cá já assistiu, já passou na sessão da tarde, gente, várias vezes. Gente, eu mesmo já assisti quando lançou no domingo. E já assisti várias vezes na sessão antes da do tarde. Faustão, nossa. Abre um rift no meio da cidade de Nova York, é um perigo, você entendeu? É muita emoção, tem tudo. Amo. Tem um documentário Netflix chamado Visita ao Inferno. Esse documentário eu gostei, viu? Que aborda sobre vários vulcanologistas, vários vulcões em volta do mundo. E é ótimo para você ficar mais atento sobre esse assunto. Você lembrou de uma coisa. Eu não sei se a gente falou, mas a ciência que estuda o vulcão é a vulcanologia. Eu não sei se a gente falou isso no início, talvez não. Talvez você esqueceu, Não. Lucas? O Lucas esqueceu, gente, a vulcanologia. Pulou o script. E o profissional habilitado é o geólogo, não é o biólogo, não é o engenheiro químico, é o geólogo. Muito lindo geógrafo. Verdade. Gente. Tem polêmicas, então. A gente tem uns desenhos também com vulcões.
Nós temos algumas referências de vulcão até mesmo em desenhos, além dos filmes. Nós temos a Mei Temuri, o Naruto, né? Com o estilo Yuton. Vamos falar de Kekkei Kai? E também temos o Son Goku, que é a Biju de 4 caudas, aquele macaco. Também temos referência a ele em Pokémon. Tipo, Magmar. Tem um Pokémon chamado Magmar, que ele é uma lavinha. E quando ele se evolui, ele tem uma rocha meio basáltica nas costas dele. Perigo. Tem o Dragon Ball também. Sempre que o Goku tá lutando com alguém, ele racha, parte a grossa. Naquele último Freeza, filme que tinha de coisa de Exatamente. Acabou com o morto da terra, aquele ali todo. No Super Dragon Ball, que passou agora o último, eles vão lutar e eles se teletransportam para uma dimensão que é só vulcão. A Kaguya. A Kaguya também no anime do Naruto. E também temos um dos mais famosos animes também, que é o One Piece. Nós temos o Akainu, que é um almirante da marinha. O pessoal que assiste One Piece vai saber o que é. Que ele comeu o fruto Magu no Mi, que é o fruto que deu pra ele o poder de lava. Então o seu corpo vira lava, ele faz algumas coisas, tudo relacionado a perigo, vulcão. gente. E tem Avatar, gente. Tem Avatar com a dobra de magma, né? Perigo. É só dos dobradores de fogo que consegue fazer. Não, de terra. De terra. Desculpa, gente. Desculpa, de terra. De fogo fazem de relâmpago. E tem, gente, eu que sou a tia do podcast, tem um filme muito antigo chamado Do Fantasma, que lá também o vulcão entra em erupção. Não sei se vocês lembram, um super-herói da roupinha roxa, da máscara preta, passava no Sessão da Tarde, era hit, gente, eu gostava. Você fala patrozóica, amiga. E tem um personagem do X-Men que é filha da Wanda, chama é verdade. É filho da Wanda? Não, não é filho da Wanda não, gente. Não, é irmão do Scott. É irmão do Scott, verdade. Tem o Digimon, primeira temporada, o primeiro arco da Ilha Arquivo, antes dos Digi-escolhidos saírem, eles lutam também com um Digimon de lava, que ele desce correndo e sai queimando tudo. É verdade! Só não me recordo o nome dele, mas ele fica gritando o nome dele o episódio todo. E também tem a Mara, né? Do X-Men, a menina lava. Que tem a Tamara, que solta bombinha, e tem a Mara. É verdade, tem a Mara, verdade. Tem. Tem aquele menino lá que faz o terremoto também. Ela vai passear ela vai fazer um passeio com os X-Men, aí ela chega perto de um fluxo de um hotspot, né? Na água do uma fissura lá. Aí tem uma fissura lá, ela vai lá e se sente tão à vontade, e vai. bota a sua mutação pra fora e vai lá e o vulcão vai lá e começa. É verdade. Começa a agitar e ele entra em erupção. Aí os X-Men vão salvar o pessoal, o vilarejo todo. Aí depois ela vai lá e pula dentro do vulcão pro vulcão acalmar. Isso no X-Men Evolution? X-Men Evolution. O episódio foi gravado pós-Caldas. Tem o filme, né, clássico do livro, Viagem ao Centro da Terra. É verdade. Que no filme, que é inspirado no livro, o pessoal pra ir pro centro da Terra, eles vão pra Reykjavik, na Islândia, para uma passagem de um vulcão que tem lá. E depois que eles fazem a viagem de todo o passeio deles lá no centro da Terra, eles saem por uma outra passagem, um conduto vulcânico, no caso, que eles colocam assim no filme. E saem na Itália. É Nárnia, né? Então, assim... Aí vai dar roupa. Faz todo sentido biológico. Tem entrar na Islândia e sair na Itália. E voltando aqui também, o vulcão já foi causa de grandes mortes, grandes extinções em massa, que a gente chama. Ele já acabou uma vez na história da Terra, ele já acabou com mais de 90% da população viva. Mas nesse tempo não tinha humanos, não, era só animais mesmo. Nossa. Talvez sim, talvez não. Será que Yellowstone será o próximo grande evento? Meu Deus, Deus me livre. O vulcão também causa efeito estufa, né? Tirando que o vulcão ele sempre tá ligado a coisa meio mística e coisa de ficção, né? Tipo, antigamente o pessoal sacrificava as pessoas dentro do vulcão para que não entrasse erupção, né? E como o exemplo do filme que ela fala, o Viagem da Terra, é usado como ligação para outro local.
né? Então tá sempre ligado a essas coisas místicas, essas coisas de ficção. Tem também esse negócio de ser místico, tá ligado também no documentário do Netflix, pra visitar o inferno. Eles falam bastante disso, abordando direitinho com as aldeias lá. Eu não sei se esse documentário que o Jean tá falando é um que tinha no Netflix, que tinha um nome também de inferno, alguma coisa relacionada, que eles estão na África, perto daquela região do Rift africano. Eles fazem até umas experiências, com uma sonda para poder medir a temperatura de um vulcão, entra com uma roupa. Esse mesmo. Esse é bem legal. E ele é confiável porque aquilo realmente existe. E o pessoal que tá ali é qualificado. Não é a Nárnia vulcânica. Não é uma Nárnia vulcânica. Nesse mesmo, o pessoal chega perto de erupção de um vulcão, que assim, ele não tá em erupção, mas parece que vai ficar breve, se é que já não ficou. E ele solta bomba piroclástica, velho. As pessoas ficam baixando assim, ó. A pessoa tenta baixar, porque senão não te acerta. Gente, bomba piroclástica mata também. Já matou várias pessoas também. Que perigo. Ser atingido por uma bomba piroclástica. Gente, perigoso. Se você tiver condições, vá em geoparques que tem vulcões. A gente indica, é muito legal. A gente está esperando a maioria fora do Brasil. O maior do mundo é Yellowstone. Yellowstone. Na Argentina tem? Não, acho que é só... Acho que é... Não, vulcão na Argentina tem. Toda a faixa da Patagônia. Onde o pessoal Patagônia. faz passeio? Eles fazem passeio no Chile, Chile. na Patagônia chilena, na Patagônia argentina. Tem vulcão na Antártica. Só não tem vulcão no Círculo Polar Ártico, na parte lá do Polo Norte. Mas na Rússia, Sibéria, toda aquela parte que faz conexão ali com o Alasca é uma região tectonicamente ativa. Então tem muito registro de vulcanismo. Ok, então acho que agora a gente pode fechar, né? Foi muito bom falar sobre vulcões, teve muita coisa. Eu esqueci de falar no início, mas a gente tem um e-mail, que é ultramáficas.pod@gmail.com. Você pode enviar um e-mail pra gente com alguma dúvida, com algo que a gente esqueceu de acrescentar, com algum elogio, a propósito, se desejar, críticas, pra gente poder melhorar ainda mais o podcast. E o material de referência do podcast de hoje vai estar lá no site, vocês podem entrar e conferir o nosso embasamento teórico para ele hoje. Vocês podem mandar sugestão também de temas que a gente pode estar falando. Vai ser bem legal. Vocês têm interesse, têm dúvida e tal. Pode apontar também qualquer erro que a gente falou aqui, porque a gente sabe que no calor, assim, a gente fala algumas coisas erradas, troca umas palavras, umas letras. Mas estamos abertos a qualquer tipo de crítica, tanto a boa, tanto a ruim. E o nosso Instagram é @ultramáficas. Ele tá saindo de pouco a pouco, mas tá saindo. Seguem a gente lá, ajuda a gente a divulgar, que a gente faz isso com muito prazer em divulgar a nossa ciência. Muito obrigado a todos que estão escutando esse podcast. Muito obrigado, gente, e até mais. Tchau, tchau. Thank you.